aí, galera do Tendência, aula de Biologia com a professora Ana Lia para o primeiro ano e o conteúdo Argumentos que comprovam a evolução, aula 2. A gente ainda está aqui nos argumentos anatômicos e dentro dos argumentos anatômicos a gente tem órgãos vestigiais. O que são órgãos vestigiais? Estruturas que permanecem num corpo, num organismo de algum ser vivo, que mostram que os antepassados tinham uma característica, tinham um tipo de vida e que agora não tem mais essa característica, porém o órgão permanece lá. Seja mais clara, Ana Lia. Por exemplo, nós sabemos que os antepassados das baleias foram quadrúpedes, foram animais terrestres e muitas espécies de baleia permanecem com um ossinho da bacia que dava o início, que era o início das quatro patas, o início das patas traseiras. E aí tu pensa assim, por que uma baleia tem um osso que era da pata traseira? Porque aquele osso lá é um vestígio. O osso não interfere na sobrevivência, no nado da baleia, não tá atrapalhando, então ele permaneceu lá. Ana Lia, nós seres humanos temos órgãos vestigiais? Temos órgãos vestigiais. Por exemplo, o dente ciso, aquele que incomoda, aquele que a gente arranca. Então, o dente ciso, quando nossos antepassados tinham, os homens primitivos, um outro tipo de alimentação, aí a gente usava o dente ciso. Agora ele não tem mais função. Ana Lia, as pessoas vão parar de nascer com dente ciso? Não vão parar. Algumas por mutação já não têm o dente ciso. Só que como o Lamarck não estava certo, vai continuar aparecendo porque não interfere na sobrevivência da espécie. Outro órgão vestigial que o ser humano tem, o apêndice, gente. O apêndice é uma tripinha, digamos assim, que está conectado ali no intestino. Para que serve o apêndice? Em herbívoros como coelho, como cavalo, o apêndice tem micro-organismos que quebram a parede celular dos vegetais, ou seja, digerem a celulose e a celulose vai ser fonte de glicose. E por isso que um cavalo fica pastando e tem aquela baita energia. E se a gente comer só capim, a gente vai definhar, a gente não consegue digerir, porque nós não temos mais no nosso apêndice, como os primitivos hominídeos que eram herbívoros, esses micro-organismos para degradar a celulose. Então, se a gente comer só capim, a gente vai colocar o capim quase todo fora nas nossas fezes, a gente não vai conseguir quebrá-lo e absorver a glicose que os herbívoros têm ainda essa capacidade, porque tem um apêndice ativo ou tem outros locais, como os 4 estômagos lá, como os ruminantes, para ter esses micro-organismos que quebram. Então a gente tem um apêndice que só serve para dar apendicite nas pessoas. Se a apendicite matasse, ele ia sumir, porque aí todo mundo que nasce com apêndice morreria. Mas como a gente já tem a medicina, o apêndice não tem função, não atrapalha a sobrevivência, ele permanece lá. O cóccix, gente, o cóccix é um ossinho que a gente tem no final da nossa coluna vertebral e é um ossinho sem função, mas seria o início da nossa cauda, porque nossos antepassados, os mamíferos, os primeiros que apareceram, tinham cauda. A cauda atrapalhou e os que não tinham cauda, no caso dos seres humanos, tinham maior vantagem, porém o primeiro ossinho não atrapalhava, então ele permaneceu lá como um vestígio. E assim sucessivamente, existem muitas estruturas que permanecem no ser vivo, não atrapalhando a sobrevivência dele e mostram que ele evoluiu, que ele se transformou ao longo das muitas gerações, né? Aqui a gente está mostrando, por exemplo, o intestino de um coelho e o intestino do ser humano. Ai, que droga isso que passa sozinho, ó. O intestino do coelho tem um apêndice ativo, portanto um pouquinho maior, cheio de micro-organismos que quebra a celulose e faz com que ele consiga ter energia da glicose, né? E o nosso bem pequenininho que permanece ali, quando entra uma estruturinha ali caída do intestino, pode causar uma inflamaçãozinha e dar apendicite, tá? Aí, eu já dei vários exemplos, né, das patas das baleias, que algumas têm, tudo mais a gente já vai ver um exemplinho aqui numa imagem depois, quando a gente falar de outro aspecto. Aí a gente vai para outro argumento, que é o argumento de embriologia comparada. O que significa embriologia comparada? É eu observar
os vários embriões, essa imagem aqui é perfeita, os vários embriões e observar que eles têm estágios muito semelhantes. Então aqui a gente tem vários vertebrados, todos eles têm coluna vertebral, então tem um antepassado comum. Quem são eles? Um peixe, um anfíbio, uma ave, um coelho e um homem, um ser humano, um mamífero, né? Assim como um coelho. Qual que é o detalhe? Desculpa. Qual que é o detalhe, meus amores? O detalhe disso tudo é observar que, como todos nós somos vertebrados, tivemos um antepassado comum. E embriologicamente, nossos embriões passam pelas mesmas etapas de um embrião de peixe, de um embrião de um sapo, de um embrião de um pato. Então, se tu olha o embriãozinho, dependendo, tu não consegue saber. Isso que está se formando é um pato, é um peixe, é um ser humano, é um elefante, é um chimpanzé? Não dá para saber. Claro que quanto mais perto, por exemplo, que a gente tem um coelho e um homem, são mamíferos, eles são mais perto, o embrião vai ficar mais parecido. Mas na fase inicial, observa, peixe, anfíbio, réptil e 2 mamíferos. Tu não consegue reconhecer qual que é. O que prova que temos antepassado comum, porque os embriões são muito parecidos. Depois, quanto mais complexo, mais tempo leva e mais tempo fica parecido se são mais próximos evolutivamente. Então a gente observa aqui, olha só, no início a gente não consegue nem perceber qual a diferença, que a gente já tem um lagarto, um gambá e também mostra essa similaridade dos embriões. Beleza? Então é outro argumento evolutivo, que é o desenvolvimento embriológico. Animais mostram que a sua embriologia é muito parecida porque tem um antepassado em comum. Mesmo esses sendo desenvolvidos em ovos e esses desenvolvendo placenta depois e cordão umbilical, dentro do ovo vai ter a mesma etapa do que dentro de um útero. É muito louco, ok? E aí, gente, outro argumento são os estudos fósseis. Para eu entender o que são os estudos fósseis, fósseis é qualquer resquício ou marca de um ser vivo antepassado. Então, a gente sempre tem uma ideia que um fóssil é um dinossauro. A gente sempre pega, deixa eu pausar aqui para vocês, a gente sempre pega e pensa assim, não, dinossauro é um fóssil. Só que, cara, nem só os dinossauros, na verdade, de encontrar um fóssil de dinossauro é a coisa mais rara do mundo. Qualquer restinho de planta, de concha, de um animal que viveu primitivamente é um fóssil. Aí diz assim, Analia, como é que eu fossilizo uma folha, que é uma coisa tão fácil, né? Com o tempo de se degradar. Por exemplo, aqui a gente tem exemplo de fósseis de plantas que, na verdade, não é a planta que ficou o carimbo da folha num pedaço de lava, num pedaço de argila que fossilizou, que virou pedra, e essa coisa que parece ser muito rudimentar já é fonte de estudos para os biólogos, para os cientistas, para os paleontólogos que trabalham com isso, para tentar entender como eram os seres primitivos e como que aconteceu as transformações para a gente chegar até agora. Os fósseis que a gente tem disponíveis hoje em dia no planeta são bem menos 0,00001% da vida que teve aqui na Terra, né? Então, mesmo com essa quantidade diminuta, a gente consegue entender um pouco dessa escala evolutiva que os seres sofreram ao longo do tempo. Aí, meus amores, vou deixar o próximo videozinho aqui com os últimos argumentos, então fica aí.